Eliana Vaught não era apenas uma empresária bem-sucedida. Ela era um símbolo vivo de tenacidade. Sua empresa, construída do zero com noites em claro, canecas de café frio e uma determinação que parecia desafiar o próprio tempo, era o testemunho de sua força. Tudo nela exudava disciplina. O coque perfeito que domava o cabelo castanho, os ternos de corte reto em tons de cinza e azul marinho, o caminhar firme que ecoava como um metrônomo pelos corredores de mármore polido. Seu lema era simples e absoluto: quem trabalha duro conquista o que merece. O escritório refletia essa crença com uma precisão quase espartana. Paredes brancas reluzentes, móveis minimalistas de aço e vidro, um ambiente onde a desordem era uma afronta. Para Eliana, o sucesso era uma equação pura: esforço mais foco, sem espaço para desvios. Contudo, nos últimos meses, algo vinha escapando de suas mãos. Apesar dos salários acima da média e da cultura de cobrança que ela mesma esculpira com rigor, a produtividade minguava como uma planta sem água. As demissões se tornaram frequentes. O ar no prédio carregava um peso de exaustão, e ela, parada diante da janela de sua sala no 10º andar, sentia um vazio que não conseguia decifrar, o horizonte da cidade se perdendo em sua visão periférica. Entre os muitos rostos que cruzavam os corredores acarpetados, um sempre se destacava: Leandro Moraes. Ele era o funcionário que qualquer líder sonharia em ter. Chegava antes do sol nascer, nunca soltava um murmúrio de reclamação, aceitava turnos extras com um aceno tranquilo e um olhar calmo que parecia imune ao caos. Aos olhos de Eliana, ele era a prova viva de que sua filosofia funcionava. Alguém que, como ela, entendia que o trabalho duro era o alicerce de qualquer conquista. Só que havia mais nele do que os relatórios e as planilhas podiam revelar. A primeira fissura em sua certeza surgiu numa reunião do conselho, quando Dante Lemos, um investidor grisalho com rugas que pareciam mapas de uma vida cheia de lições, levantou a voz. Dante era um contraste com ela, mais velho, com uma postura serena que escondia uma energia afiada. Eliana, empresa é gente, não só números, disse ele, os olhos castanhos brilhando com uma convicção que a irritava. Cuide deles, e o resto vem naturalmente. Ela rebatia com um sorriso cortante, quase automático. Aqui não é lugar para caridade, Dante. Quem quer subir, que lute por isso. No entanto, algo nele a desarmava. Havia um calor genuíno em suas palavras, uma preocupação que ecoava em algum canto esquecido de sua alma, mesmo que ela teimasse em abafar com sua lógica implacável. Foi numa noite fria de março que o destino resolveu abrir os olhos dela. O prédio da empresa estava quase deserto. As luzes fluorescentes zumbindo como insetos no silêncio opressivo. Eliana, ainda em sua sala, revisava relatórios com a caneta dançando sobre o papel, os números nadando diante de seus olhos cansados, quando um movimento sutil a fez erguer o olhar. Pela janela de vidro que dava para o refeitório, viu Leandro. Ele pegou uma lancheira simples de plástico azul, olhou ao redor como quem guarda um segredo precioso e saiu rápido, os ombros curvados sob o peso de algo que ela não podia imaginar. Aquilo a intrigou profundamente. Ele ganhava o suficiente para não precisar agir, como se aquela comida fosse um tesouro roubado. Por que tanta cautela, tanta pressa? Uma chama acendeu em seu peito, parte curiosidade humana, parte instinto de quem sempre precisava compreender cada detalhe do seu domínio. Sem hesitar, ela jogou o casaco cinza sobre os ombros, desceu as escadas com passos leves, que mal tocavam os degraus, e com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir, decidiu segui-lo. Leandro entrou num ônibus noturno, o tipo que range e sacoleja por ruas menos iluminadas, os pneus chiando contra o asfalto úmido. Eliana foi atrás no seu sedã preto, os faróis baixos para não denunciar sua presença, as mãos firmes no volante, enquanto o motor ronronava baixo. A cidade foi se desfazendo aos poucos. Os prédios altos e brilhantes do centro cederam lugar a vielas estreitas, cheias de buracos, onde o vento carregava o sal do mar misturado ao cheiro de mofo e madeira podre. Ele desceu numa área simples à beira-mar, um bairro esquecido onde as casas pareciam segurar umas às outras, para não desabar, as fachadas marcadas por anos de abandono.
Ela estacionou a poucos metros, o calor do motor subindo em ondas contra a brisa fria, e viu-o entrar numa casa velha, a pintura descascada revelando o cinza sujo do concreto, a porta rangendo como um lamento baixo contra o batente torto. Movida por um impulso que não sabia nomear, aproximou-se em silêncio, os sapatos de salto caro pisando leves no chão irregular, o coração na garganta, enquanto espiava por uma janela embaçada pela umidade salgada que subia do oceano próximo. O que viu a atingiu como um trovão. Duas crianças pequenas, magras e de olhos grandes como luas cheias, correram até Leandro, os pezinhos descalços batendo no chão de tábuas tortas que rangiam a cada passo. Ele abriu a lancheira, um punhado de arroz frio, um pedaço de carne magra embrulhado em papel alumínio amassado, e elas atacaram a comida com mãos trêmulas, devorando cada grão como se fosse a primeira refeição em dias. A menor, com o cabelo bagunçado caindo no rosto, perguntou numa voz quase inaudível, frágil como o sussurro do vento: "Papai vai estar no café amanhã?" Ele hesitou, o olhar perdido por um instante, as linhas de cansaço marcando seu rosto jovem demais para tanto peso, antes de forçar um sorriso. "Claro, meu anjo, claro." Mas Eliana captou a verdade que ele tentava esconder, a incerteza, o fardo de uma promessa que pendia por um fio. Sentada no carro, as mãos agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos branquearam, ela sentiu o chão desmoronar sob si. As luzes da rua dançavam no painel, refletindo sombras trêmulas que pareciam zombar dela, mas sua mente estava fixa naquelas crianças, naquele pai que ela julgava conhecer tão bem. Como alguém tão dedicado vivia à beira do abismo, enquanto dirigia de volta pelas ruas escuras, a culpa a engoliu como uma onda gelada que subia do mar. Anos cortando custos, enxugando a empresa em nome da eficiência, eliminando o que chamava de excessos, e ali estava o preço real, exposto em carne e osso. Leandro nunca pedia aumento, nunca chegava atrasado, trabalhava até o corpo implorar por uma pausa. Pelos padrões dela, ele deveria estar prosperando, talvez até subindo na hierarquia. Contudo, a realidade era cruel e implacável. Um prédio caindo aos pedaços, duas meninas famintas dependendo de sobras, um pai lutando contra o impossível com um sorriso que agora ela sabia ser uma máscara. Antes de dormir, incapaz de ir embora sem um último olhar, ela parou o carro novamente perto da casa dele, o motor ainda quente contra o ar frio da noite. Pela janela, viu-o sentado à mesa bamba da cozinha, as filhas dormindo num colchão fino no canto, as caixas de comida vazias ao lado como testemunhas mudas. Ele segurava a cabeça entre as mãos, os ombros curvados como se carregassem o peso do mundo, o cabelo desgrenhado caindo sobre a testa. Num sussurro rouco, quase inaudível contra o silêncio da noite, murmurou: "Não sei até quando aguento." Aquelas palavras a atravessaram como uma lâmina afiada, cortando fundo em sua armadura de certezas. Fechou os olhos, o peito apertado, sabendo que aquele momento mudaria tudo o que ela acreditava ser verdade. Na manhã seguinte, no escritório, Eliana estava irreconhecível. Sentada à mesa, os relatórios diante dela pareciam escritos em outra língua, os números dançando sem sentido enquanto ela tamborilava os dedos no tampo de vidro. Tudo que via eram aquelas meninas, os dedinhos ansiosos agarrando o arroz, os olhos famintos que não saíam de sua cabeça. Sua assistente bateu à porta hesitante, a voz tímida cortando o silêncio. "Senhora Vaught, o conselho começa em 5 minutos." "Já vou", respondeu ela, mas o tom saiu distante, quase um eco perdido no ar. Em vez de se levantar, abriu o arquivo de salários no computador, os dedos hesitando sobre o teclado antes de clicar. Leandro. 5 anos na empresa, salário fixo, sem bônus, sem benefícios extras. Suficiente para sobreviver com aperto, mas não para viver, menos ainda para sustentar 2 crianças pequenas. "Como deixei isso passar?" sussurrou, a voz tremendo enquanto encarava a tela, as mãos paralisadas. Sempre se vira como justa, uma líder que recompensava o mérito com precisão matemática. Agora encarava um erro que não podia mais ignorar, um buraco em sua visão de mundo que crescia a cada segundo. De repente, uma ideia a atravessou como um raio em céu claro, iluminando o caos em sua mente.
Convocou o RH com urgência, a voz firme ecoando pela sala de reuniões enquanto os funcionários se entreolhavam, surpresos. Quero saber quantos estão como Leandro, disse, os olhos faiscando com uma determinação nova, quase feroz. Turnos duplos, filhos, pedidos de adiantamento, a vida real deles, não só as planilhas frias. O gerente piscou desconcertado, ajustando os óculos no nariz. Gárgalos financeiros, senhora Vaught? Exatamente, respondeu ela, inclinando-se sobre a mesa. Quantos estão no limite por minha causa? Um silêncio tenso caiu na sala, pesado como o ar antes de uma tempestade. Um chefe tossiu, hesitante, a voz baixa. Sinceramente, é mais comum do que parece. O coração dela disparou, mas ela manteve a postura ereta, o queixo erguido. Aquela porta, uma vez aberta, exigia que ela cruzasse, e ela sabia que não havia volta. A noite foi longa e inquieta. Deitada na cama, encarando o teto escuro da suíte silenciosa, Eliana viu suas crenças desmoronarem como um castelo de areia atingido pelas ondas. O que era sucesso, afinal, se quem o construía mal tinha o que comer à noite? O que valia a eficiência se seus melhores funcionários estavam presos a uma vida de privação? Antes do amanhecer, tomou uma decisão que nunca imaginara antes, o peso da responsabilidade queimando em seu peito. Chegou à empresa ao raiar do dia, o céu ainda tingido de roxo e laranja, os primeiros raios de sol refletindo nas janelas altas. Foi ao setor de produção, os saltos ecoando no chão de concreto. Não como a chefe implacável de sempre, mas como alguém que queria ouvir o que nunca escutara. Viu rostos marcados pelo cansaço, um jovem esfregando os olhos vermelhos de sono, uma mulher sussurrando ao colega sobre o aluguel atrasado, outro segurando uma caneca de café barato como se fosse um elixir contra o esgotamento. Conversas abafadas enchiam o ar. O ônibus atrasou de novo, disse um. Minha filha está com febre, mas não deu para levar ao médico, respondeu outro. Quando Leandro apareceu, ela o observou de perto. Ele sorriu para os colegas, alinhou o uniforme puído com cuidado, as mãos calejadas movendo-se com precisão enquanto iniciava o trabalho. Mas agora ela sabia o custo daquele esforço, o preço escondido por trás de cada gesto. Ele passou por ela, hesitando ao vê-la ali tão cedo, os olhos castanhos arregalados de surpresa. Bom dia, senhora Vaught, disse, a voz baixa, quase tímida. Bom dia, Leandro, respondeu ela, o tom carregado de uma resolução que nascia naquele instante, firme como o nascer do sol. Naquela tarde, convocou todos ao auditório sem aviso prévio. O burburinho crescia entre os funcionários, as vozes ecoando pelo salão. O que está acontecendo? Será corte? Subiu ao palco, o microfone firme na mão, e o silêncio caiu como uma cortina pesada, os olhares fixos nela. Eu errei, começou o olhar suave, quase vulnerável, um contraste gritante com a Eliana de terno e regras rígidas. Achei que sucesso era só esforço e resultados. Isso importa, sim, mas falhei com vocês. Olhares confusos se cruzaram entre as cadeiras, alguns franzindo a testa, outros trocando sussurros. Ontem vi que muitos aqui dão tudo por esta empresa e mal sustentam suas famílias. Isso acaba agora, anunciou, a voz ganhando força como um rio que rompe uma represa. Salários revistos com justiça, creches para os filhos, plano de saúde, um fundo para emergências. Leandro, ao fundo, sentiu um nó na garganta, as mãos apertando a borda da cadeira enquanto tentava processar as palavras. Aplausos tímidos surgiram, hesitantes, depois explodiram, ecoando no salão como uma onda que lavava anos de silêncio. Eliana sentiu o peito leve. Não era mais só orgulho do que construíra, mas esperança no que poderia consertar, um futuro que ela agora queria moldar com as próprias mãos. Após a reunião, Leandro se aproximou, os olhos úmidos brilhando com gratidão, a voz embargada enquanto segurava o boné nas mãos. Obrigado, senhora Vaught, por mim e por todos. Ela sorriu, sincera, sentindo o calor daquele instante aquecer o vazio que carregara por tanto tempo. Obrigada a você por me abrir os olhos. Naquela noite, em vez de ir para casa como fazia sempre, dirigiu até a beira-mar, o som das ondas batendo ao longe como um chamado. Parou diante da casa dele, o motor do carro ronronando baixo na escuridão salgada.
Desceu, hesitou por um segundo com a mão na campainha, o vento bagunçando o coque, que ela já não se importava em consertar. Então tocou. Leandro abriu a porta, atônito, o rosto iluminado pela luz fraca da lâmpada interna, as crianças espiando curiosas ao fundo. Posso entrar? Quero conhecer sua família. Ele piscou ainda sem palavras, mas assentiu, abrindo espaço com um sorriso tímido. Pela primeira vez em anos, Eliana não era apenas a chefe de terno impecável e regras rígidas. Era alguém que, enfim, via o valor além dos números e que estava pronta para ouvir as histórias que por tanto tempo deixara passar despercebidas.